Vamos então para o nosso estudo. O estudo número 4 da sua revista, a página 21, lá na sua página 21. Estudo que é pecado. O versículo-chave diz o seguinte: todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Pai, nós te louvamos pelo privilégio de estarmos na tua casa. Ó Deus, talvez aí através de um dia cansativo, Pai, cheio de lutas, mas nós te louvamos pelo privilégio de estarmos aqui, Senhor. Perdoe os meus pecados, as minhas falhas, tudo que me afasta do Senhor. Me ajude a te louvar, a te engrandecer e, Pai, dá-me sabedoria para explicar a tua palavra. Me ajude a lembrar de tudo que eu aprendi, me ajude a viver tudo que eu aprendi e irei ensinar. Pai, esteja com esses irmãos, que eles possam entender e também traga aqueles que estão chegando ainda. Abençoe nossa oportunidade, em nome de Jesus. Amém. Tá bom? Estudo número 4, página 21, que é pecado. E aí, para nós começarmos, estudo página 21, vou fazer a pergunta para você: o que é pecado na sua humilde opinião? Deixa eu ver se esse microfone chega aqui, porque aí pelo menos tomara que chegue. Eu acho que vai chegar. Não vai chegar, mas daqui a pouco chega. Tá bom, o que é pecado? Alguém poderia me dizer? Tati? Tudo que vai contra a santidade de Deus. Muito bem, essa é uma resposta bem específica. Tá, eu queria que esse microfone fosse lá, mas eu acho que não vai dar certo essa minha ideia. Tá bom, tudo que vai contra Deus. Eu vou puxar essa lousa um pouquinho para cá. Aqui. Vocês conseguem ver aí? Mas a lousa dá para ver. Tá bom. A Tati disse tudo aquilo que desagrada, que vai contra a santidade de Deus. Então, poderíamos colocar o que é pecado? Tudo que vai contra a santidade de Deus. Tá bom. Tudo que vai contra a santidade de Deus. Outra definição. O que é pecado? O que é pecado na sua opinião? Tem outras palavrinhas. Tem várias palavras para pecado. Joshua? Quê? Ok, transgressão. Nós já vamos falar sobre isso. É 2S? 2S, né? O bom é que essas coisas estão gravadas e depois está lá o pessoal louco, ele não sabe que transgressão tem 2S, né? Tá bom, transgressão, outra palavrinha para pecado. O que é pecado? Não tá. Tá tudo bem. Errar o alvo. Ok. Errar o alvo. Pecado é errar o alvo. Outra palavrinha para pecado. Tem bastante. Se tivermos tempo para nossa dinâmica, nós veremos que, por exemplo, há mais de uma palavra que é utilizada, por exemplo, no hebraico para pecado, e mais de uma palavra utilizada no grego para pecado. Pecado, tudo que vai contra a santidade de Deus, transgressão, errar o alvo, injustiça, né? Injustiça. Transgressão é bem legal porque você poderia colocar iniquidade bem aqui, ó. Iniquidade.
Poderíamos colocar também tudo aquilo que é mal. Mal é com 1. Dá um bug às vezes na minha mente, sabe? Tudo que é mal. Outro exemplo do que é pecado. Que bom que vocês não sabem o que é pecado. Fico muito feliz nisso, né? O quê? Quebrar a lei de Deus, que tem a ver com isso aqui, ó. Transgressão. Mal, injusto, perverso, que é mal. A palavra perverso tem a ideia de mal. Tá tudo no livrinho lá. Mas, só para nós introduzirmos aí o nosso assunto, só para nós tentarmos aí ter um momento participativo. A palavra pecado é a tradução do latim, não sei falar em latim, mas pelo jeito é peccatum, ok? Cujo sentido é falta, ação má, erro ou crime, tá bom? No vocabulário bíblico, o termo significa errar o alvo. Ou seja, pecado é errar o alvo, no sentido de não alcançar o padrão estabelecido por Deus. Quem falou errar o alvo? Dona Ana, né? Pecado, vocês vão lembrar de uma aula bem antiga, nossa, que nós falamos sobre os atributos de Deus. Qual é, alguns vão discordar disso, né? Mas qual é o atributo principal de Deus? Santidade, ok? Vamos lá. Deus tem um padrão, Deus é santo, ok? Então, vamos colocar aqui na nossa lousinha. Hoje os jovens não estão aqui para ver os nossos desenhos, né? Mas vamos imaginar isso aqui, tá bom? Eu não sou louco, então não consegui fazer o círculo certinho. Vamos colocar aqui os atributos de Deus, tá bom? O principal, santidade, ok? O principal atributo de Deus, santidade. O amor de Deus é santo, ok? A ira de Deus é santa, a misericórdia de Deus é santa. Então, eu acredito que esse é o principal atributo de Deus. O fato de Deus agir conforme a sua santidade chama-se que atributo? Alguém sabe? O fato de Deus agir segundo a sua santidade. Que atributo é esse? Olha, muito bom, só que não é esse, mas justiça. O Michael saberia esse. Justiça. Tá bom. Então, Deus é santo e automaticamente ele agirá de forma santa. Esse agir, de acordo com a sua santidade, nós poderíamos chamar de justiça. Ou justo. Deus, ele é justo. Ele age de acordo com a sua santidade. Ok? Uma vez que Deus é santo, ele estabelece um padrão. Ele estabelece um padrão santo. Então, por Deus ser santo, ele age de forma santa, isso é justiça, e ele vai estabelecer um padrão santo. Nós vamos fazer aqui um papelzinho, né? Esse padrão se chama o quê? Michael? Que padrão é esse? Justiça. Ok? Quando você vê a palavra justiça, em alguns contextos das Escrituras, significa o padrão de Deus. Então, Deus, por ele ser santo, ele estabelece um padrão justo, um padrão santo. A lei de Deus é santa, boa, ok? Agora, quando o homem não atende esse padrão aqui, que é um padrão santo, nós chamamos isso do quê? Quando o homem não atende o padrão de Deus? Começa com a letra P. Pecado, gente. Vamos lá. Não deixa eu ficar doido sozinho, tá bom? Quando o homem não atende o padrão de Deus, isso se chama... Aqui não dá para vocês ver, né? Mas vamos colocar aqui. Chama-se pecado. Que é o quê? A não conformidade com o padrão santo de Deus. Compreendido até aqui? Então,
O pecado também, aí quando vocês estudarem um pouquinho mais a fundo, vocês verão algumas palavras relacionadas a essa palavra aqui. No grego, se chama, alguém sabe me dizer? A palavra pecado em grego? Não, professor, nós não sabemos, nós viemos para aprender, ok? A palavra no grego é hamartia, da onde nós tiramos o nosso estudo chamado hamartiologia, que é o estudo do pecado. Ou, agora, no hebraico, pastor, eu não sabia nem no grego, imagine no hebraico. Qual é a palavra hebraica para pecado? É aquela pessoa insuportável na tua vida. Vocês nunca mais vão esquecer disso. É aquela pessoa que é chata. Tá lá escrito chata em português, eu não sei se é assim que pronuncia, tá bom? Se alguém ver esse vídeo aí no futuro, vai falar, não é chata que se pronuncia, é sei lá como, tá bom? Então, a palavra grega hamartia significa errar o alvo, e a palavra, acho que é chata ou cata, sei lá, significa errar o alvo, tá bom? Então, só para os irmãos entenderem aí. Esta lição vai mostrar que o pecado é, como escreveu o apóstolo João, a transgressão da lei. Abra sua Bíblia comigo. Abra sua Bíblia comigo. Pecado. 1 João 3:4. 1 João 3:4. 1 João 3:4. Obrigado, meu amigo. Todo aquele que, o quê? Pratica o pecado ou comete o pecado, também o quê? Transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. A palavra transgressão no original significa o quê? Alguém sabe? Dona Estela, o que significa transgressão? Eu vou manter vocês acordados. É isso aí, tá bom, ótimo. O que é transgressão? A palavra transgressão no original é essa palavra aqui. Já não tem mais espaço, né? Deixa eu escrever aqui. Ela, literalmente no original, vai significar isso aqui, ó. Sim. Sem lei. A palavra transgressão ou iniquidade significa sem lei. Vamos ler então o texto de novo. Todo aquele que pratica o pecado transgride a lei, porque o pecado é sem lei. A grosso modo, mas eu não entendi. Toda vez que eu e você pecamos, nós, quer por ignorância ou quer por forma deliberada, forma intencional, estamos agindo como se não houvesse lei, ok? Então, o pecado é desconsiderar a lei de Deus, ok? Pecado é isso. É quando eu e você desconsideramos a lei de Deus. Isso é transgressão. Se eu não me engano, é a mesma palavra para também iniquidade. Transgressão e iniquidade é a mesma coisa. Quando eu e você transgredimos a lei de Deus, estamos dizendo ou estamos desvalorizando a lei de Deus, ou estamos desprezando a lei de Deus, ou estamos agindo de forma ignorante, sem conhecimento, tá bom? E aí vai falar sobre a origem do pecado, lá na página 21, a origem do mal. Isso na teologia é muito difícil. É uma das perguntas mais difíceis que existe na teologia. A origem do mal. Porque como pode um Deus soberano, um Deus santo, um Deus bondoso, permitir a existência do mal na humanidade? Eu aconselho você a estudar essa pergunta, tá bom? Como um Deus soberano permite o mal na humanidade, tá bom? O autor aqui da nossa apostila, e eu já vou deixar bem claro, talvez eu não falei isso nas nossas aulas, irmãos, essa linha de raciocínio é do autor, ok? Então, às vezes, quando eu estudar, ou vocês estudarem em casa, nós vamos nos embananar. Às vezes não vai fazer sentido
Às vezes você vai ver um versículo que fala assim, meu, não tá batendo as coisas aqui, tá bom? Tem, claro que tem coisas aqui boas, mas isso aqui não é a Bíblia, tá bom? Isso aqui é a argumentação, a opinião, o pensamento de um homem acerca de determinados pontos da doutrina, tá bom? Mas segundo o autor, quando se fala da origem do mal, ele vai apresentar, ele vai dizer, vou usar essa palavra aqui, ele vai apresentar ou afirmar que o mal entra no mundo por causa dos demônios, ok? São o que são os demônios? São seres angelicais que caíram do seu estado original, tá bom? Que caíram em pecado. Se você for ver lá, teólogos, o segundo parágrafo lá da origem do mal. Teólogos, pesquisadores e estudiosos têm sido unânimes em atribuir a origem do mal a uma rebelião que houve no mundo angelical. Então, o mal ele entra no mundo por causa dos seres angelicais que se desviaram. Deus criou um exército de anjos e todos eram bons ao sair das mãos de seu Criador. É fato isso. Deus ele não criou seres imundos. Todos eram bons. Toda a sua criação era boa. Mas houve uma queda no mundo angelical, em que legiões de anjos se separaram de Deus. O tempo exato dessa queda não se conhece. No entanto, alguns textos bíblicos fazem clara alusão a esse fato. Tem aí as referências, Isaías 14, 12 a 15, Ezequiel 28, 13 a 19, 1 Timóteo 3, 6, 2 Pedro 2, 4 e Judas 6. Ele vai dizer, então, que a origem do mal se dá através da queda dos anjos. Os anjos caem, então o mal passa a existir na humanidade. Tá bom? Vai ter outras origens aí. Esse é um assunto... O pastor Jorge já experimentou isso? Já passou por esse assunto em algum momento da sua vida? Desculpa, já passou por esse assunto? A origem do mal? Já deu aula nisso? Já, ok. Tudo bem. Alguma pergunta nesse sentido? Vocês podem fazer suas perguntas, não tem problema. Eu trouxe livros que eu fiquei estudando há um pouco em casa para nós termos um tempo também de dinâmica, tá bom? Mas e aí, o que vocês acham? Ok? Não entendi. Não entendi. Ótimo. Ótimo. Eu separei essas passagens para nós estudarmos, tá bom? Segundo a origem, eu não cheguei a esse ponto, eu não quero ser injusto com alguns teólogos. Eu já quero também adiantar uma coisa aqui. Particularmente, quando eu vejo na apostila, teólogos, pesquisadores, estudiosos têm sido unânimes em atribuir a origem do mal a uma rebelião que houve no mundo angelical, quando eu vejo frases assim, o que eu espero que o autor faça? Alguém sabe me dizer? Quais são os teólogos? Pelo menos na nota de rodapé. Por quê? Porque só joga, olha, as pessoas estão dizendo aí, e eu quero saber quem é, eu quero estudar, eu quero verificar se de fato eles estão dizendo isso. Né? Os teólogos que eu estudei, eles não falaram sobre isso. Ok? Eles só não, começaram a fazer assim, assim, assado, né? Mas não falaram de seres angelicais. Então, particularmente, é algo que, pelo menos eu gosto quando tem nas apostilas, quando eles apontam lá, olha, fulano de tal pensa assim, fulano de tal não pensa assim, tá bom? Para que enriqueça aí nossos estudos. Mas a dona Verônica citou um versículo em Isaías 45, se eu não me engano, versículo 7. Eu vou jogar uma bomba para vocês. Vou jogar uma bomba aí para vocês. Isaías 45, versículo 7.
Eu formo a luz e crio as trevas. Faço a paz e crio o mal. Eu, Senhor, faço todas estas coisas. E aí? Deus está falando que ele criou o mal. Como responder essa tensão? Vamos lá, vou recapitular. Nós falamos sobre os atributos de Deus. Principal atributo de Deus: santidade. Nós já falamos que Deus é santo. A Tatiana citou um atributo muito interessante sobre Deus, que ele é imutável. Ou seja, Deus é sempre o mesmo. Não há variação de caráter em Deus. Ele sempre foi santo, ele é santo e sempre será santo. Nunca houve variação no caráter de Deus. Então nós poderíamos colocar isso também. Imutável. Tá, vou colocar só imu, tá bom? Como conciliar os atributos de Deus com este versículo? E aí, eis a dinâmica. Estudar. Tem que estudar. Eu não posso só entregar assim para vocês de bate pronto. Eu suei lá na minha mesa tentando entender esse assunto, né? Vamos lá. Há um versículo também que diz o quê? Que Deus não tenta ninguém. Ok? Agora alguém pode achar para mim, por favor? Qual que é? Pode achar lá, por favor. Vamos usar o Google, tá bom? É bom quando a aula é assim, né? Quando força os nossos neurônios, né? Tá ruim aí para gravar? Ó, o Maico pegou a espada, agora o negócio vai começar, hein? Vamos lá. Tem um versículo que vai falar, agora esse eu não coloquei aqui, mas que Deus não tenta ninguém. E nem Tiago 1:3, pode ler por gentileza? Tiago 1:3. Ok, então aí já temos eu estou querendo um atrito, ok? Um atrito teológico, ok? Fique tranquilo que eu vou já explicar esses versículos, tá bom? Ou pelo menos o que significa em Isaías. Outro versículo vai falar que nele não há treva alguma. Onde está esse? Nele não há treva alguma. Está em 1 João. Agora eu só não vou lembrar de forma precisa. 1 João. Nele não há treva alguma. Qual que é? 1:5. Ok, nele não há treva alguma. Então, quero destacar. Cinco. Minha memória é a memória de peixe, sabe? Vamos lá. Que mal vocês acham que Deus cria? Deus poderia criar o mal moral? O que é o mal moral? Alguém sabe me dizer? Outra palavra para mal moral. Começa com a letra P. Pecado. O Josh assoprou ali no ouvido da Letícia, tá bom? Mal moral, pecado. Nós sabemos do caráter de Deus, ok? Logo, Deus não é o criador do mal moral, ok? Então, a perversidade humana, a decadência moral não pertence a Deus. Porém, isso eu afirmo com total convicção. Vocês não vão ver aí, tá bom? A calamidade, sim. O que é a calamidade? É o justo juízo de Deus sobre o homem, ok? Então, você vê isso na história. Vamos lá para Gênesis. Gênesis capítulo 6.
Temos os bons seres humanos, após a queda, fazendo coisas terríveis. Gênesis 6:5. Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra, e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra. Isso é outro assunto, tá bom? E isso lhe pesou no coração. Disse o Senhor: farei desaparecer da face da terra o homem que criei, o homem e o animal, os répteis, as aves do céu, porque me arrependo de os haver feito. Tudo nós temos que girar em torno do caráter de Deus. Deus, ele é inteiramente santo. Deus, por ser santo, ele vai agir de forma santa. E ele vai estabelecer uma lei santa. Quando o homem se desvia da lei, existe uma coisa chamada justiça. Agora, isso é no sentido de punição. Deus, por ser santo, ele precisa punir o pecado. Qual é uma referência bíblica para isso? Uma referência bíblica para onde Deus é santo e ele precisa punir o pecado. Não nessas palavras. Romanos 6:23, que diz o quê, minha irmã? Porque o salário do pecado é a morte. Todos que pecam merecem, em última instância, a morte. Não há nenhum justo, nenhum sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram. Então, Deus, por ser santo, ele age de forma santa, ele estabelece uma lei santa, e se eu e você não nos conformarmos nisso, se a humanidade não se conformar, ou por não ter se conformado, Deus tem que punir o pecado. Essa punição chama-se calamidade, ou mal, ok? Então, Deus cria o mal. Ele julga as nações. Esse julgamento não é imoral, não é um julgamento perverso, mas um julgamento justo. Você vê, por exemplo, em Gênesis, o homem se desviou, o homem pecou, a humanidade está pervertida, então Deus ele julga o pecado mandando o dilúvio. Você vai ver isso na história das Escrituras, ok? Agora, provavelmente eu gerei bastante dúvidas. Qual é a dúvida que vocês têm aí? Uhum. Uma coisa com a outra. Então, ele pode ter que ele fala, no versículo 6, até ao nascente do sol, até o poente. Uma coisa contra a outra. Sim. Daí ele fala, eu formo a luz e crio as trevas. Sim. Uma contra a outra. Daí ele fala, a paz e cria o mal. Então, o mal aqui é uma parte antagônica de paz. Sim. Paz para quê? Para a humanidade. Sim. Então, não é o mal no sentido moral. Sim. Sim. Por exemplo, com certeza o povo do Egito falava, quem é esse Deus que está fazendo mal para nós? Aham. Quando sair do povo. Que foi um método que Deus usou no Egito. É muito legal, o Wesley lembrou de uma história muito importante. Deus, para libertar o povo de Israel da opressão egípcia, lança o quê? Pragas. Certamente algo negativo. E a última das pragas, algo terrível. Que é o quê? A morte. Poxa, matou primogênitos daquela criança ou aquela pessoa, mas, gente, essa é a parte terrível do nosso pecado. O nosso pecado merece a morte. Ah. Sim. Deuteronômio o quê? Tá bom.
Uhum. 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 Ok. Ok? Então, em resumo, o mal, aí nós vamos entrar em outro aspecto também da vontade de Deus, o aspecto eficaz, onde Deus ele cria as coisas, e o aspecto permissivo. Deus ele não é o autor do pecado, ok? Deus ele permite o pecado. Pastor, me explica isso. Não sei te explicar, por mais que eu estude. E é muito interessante isso, porque Deus é sábio, em sua infinita sabedoria, Deus permitiu isso. Não sei explicar. Hoje eu não vou tentar. Tá bom? Irmão Marcos, depois o pastor Jorge. Ok? Uhum. Uhum. Aham. Sim. Sim. Bom, é uma criança. Não vai fechar. Sim. Sim. Au- Sim, sim, sim. Ok. Aí a gente já volta para esse pensamento que o irmão expôs. Eu já vou ver o pastor Jorge. Pastor Jorge? Ok. Ok. Uhum.
Ok? Ótimo. Isso é legal. É gostoso esse assunto, irmãos. Eu já dou a palavrinha. É gostoso esse assunto. Que hora que é agora? 42. Se vocês quiserem, nós podemos fazer uma dinâmica para nós entendermos um pouquinho. Apesar que a aula já está sendo dinâmica, né? Então, isso é gostoso quando colocamos a mente para funcionar. Nós falamos de dois aspectos da vontade de Deus, a vontade eficaz e a vontade permissiva, ok? Note o que diz lá em Mateus capítulo 7. Entendendo um pouquinho do mal no mundo, ok? Entendendo um pouco do mal do mundo. Marcos capítulo 7. Marcos capítulo 7. Assim diz a palavra do Senhor. Versículo 21. Porque de dentro do coração dos homens é que procedem o quê? Os maus desígnios, a prostituição, os furtos, os homicídios, os adultérios, a avareza, as malícias, o dolo, a lascívia, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Da onde procedem? Do ser humano caído. E agora olha só que interessante. Pastor, porque o mundo está da forma que se encontra? E aí nós vamos lá para Romanos capítulo 1. Nós temos que entender a vontade, e aqui nós vamos ver a vontade permissiva de Deus. Nós vemos a palavra de Deus esclarecendo a decadência humana, ok? E nós vamos ver a vontade permissiva de Deus, pelo simples verbo entregar. Romanos 1:24. Por isso Deus entregou tais homens à imundícia, pelas concupiscências de seu próprio coração, para desonrar o seu corpo entre si, pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Por causa disso, os entregou Deus a paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro, contrário à natureza. Semelhantemente, os homens também, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza, homens com homens, e recebendo em si mesmos a merecida punição do seu erro. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes, cheios de toda injustiça, malícia, avareza e maldade, possuídos de inveja, homicídio, contenda, dolo, malignidade, sendo difamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobediente aos pais, insensatos, pérfidos, sem afeição natural e sem misericórdia. Ora, conhecendo eles a sentença de Deus, de que são passíveis de morte os que tais coisas praticam. Começa lá, nós lemos até a homossexualidade, né? Mas precisamos ler também o contexto, todo o contexto. Olha, o desobediente ao pai merece castigo. São passíveis de morte os que tais coisas praticam. E olha, isso é fascinante. Não somente as fazem, mas também aprovam os que assim procedem. Então, não é só praticar o pecado, é favorecer, apoiar o pecado. Agora você vê aqui que Deus ele permite, ele entrega a humanidade aos seus próprios desejos. Ok? Para quê? E não lembro o versículo eu minto, qual dos livros que eu trouxe que está escrito isso, mas Deus ele permite o pecado para que ele possa julgar o pecado. Para mostrar a hediondez, a severidade, a gravidade do pecado na humanidade. Então ele, em sua sabedoria, Romanos capítulo 11, eu já dou a palavrinha para a dona Ana, e depois para a irmã Letícia. Romanos 11, 33. Ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos, e quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem, pois, o conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele para que lhe venha a ser restituído? Porque dele, por meio dele, para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Então, olha só. Para nós, existem dois aspectos.
a soberania de Deus e a responsabilidade humana. Não sei como Deus concilia essas duas coisas, mas elas não são inimigas. Deus está em controle de todas as coisas. Deus não falha. Deus estabeleceu um plano, onde o pecado faz parte desse plano. É inegável isso, não tem como negar. O mal está no plano de Deus. Deus usará o mal para que a sua vontade seja feita, ok? Deus, ele entrega a humanidade às suas próprias paixões. Então nós vemos a soberania de Deus e a liberdade humana. Então Deus deixa o homem seguir o curso da sua vida, porém nunca a liberdade humana destruirá a soberania de Deus. Então nós temos consolo na soberania de Deus, que Deus reina apesar da perversidade que existe no mundo. Tá bom? Então, é muita coisa, eu sei. Você vai falar, nossa, eu vou dar uma prova para vocês, tá bom? Tô brincando. Eu sempre prometo prova. Mas saiba disso. Deus reina. Ele é justo. E cedo ou tarde, ele julgará os homens. A parte legal na teologia é que tudo começou bem. E no final tudo terminará bem. Deus resgatará o seu povo. Então as coisas terminarão bem. Tá bom? Provavelmente eu esqueci alguns detalhes da teologia nesse aspecto aqui, mas talvez eu só abri mais dúvidas para vocês. Mas se você tem dúvida, depois me procure. Dona Ana, eu não esqueci da senhora e depois a irmã Letícia. Como Deus o quê? Ótimo. É através do nosso pecado que Deus mostra os atributos dele. Alguém poderia me mostrar um versículo? Fascinante. A senhora me lembrou de um texto fascinante. Mas Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de ter morrido por nós, sendo nós ainda, Deus morreu pelos seus inimigos. Certamente Deus ia mostrar os seus atributos, mesmo se nós fôssemos perfeitos, nós ainda conheceríamos os seus atributos. Mas num contexto de pecado, fica tão prazeroso ver a bondade de Deus. É como se nós estivéssemos num sol escaldante e Deus nos trouxesse refrigério através de tais verdades. Outro versículo, mas Deus sendo rico em misericórdia, com amor que nos amou, estando nós ainda mortos para os nossos delitos e pecados, nos deu vida juntamente com Cristo. Meu erro, e Deus mostrou sua misericórdia para mim. Herbert, me explica isso. Não sei. A graça de Deus. Então, nós conseguimos ver a graça de Deus, né, em toda essa história, que é muito complexa. Tá bom? Letícia? Ok. Ok. Então, nesse sentido, apesar de Deus permitir o mal, isso tem dois pontos. Primeiro é a doxologia, isso vai combinar na glória dele, de alguma forma que a gente não sabe explicar. Ok. Né? Tem um pregador bem famoso que a gente gosta, Conjunto, e a mãe dele foi estuprada, ele é filho de estupro. E, né, ele nasceu, a mãe dele teve ele se converteu, virou um pastor e prega a palavra. De alguma forma, o mal não que Deus quis que isso não acontecesse, mas ele permitiu, e a partir disso, isso modificou. E outro ponto é a misericórdia de Deus. Diferente de Satanás, Deus não fez nada. Ok. E o serviço é uma escolha. Ok. Então, Satanás, ele te dá alternativa para escapar do bem, por exemplo. Deus está te dando a oportunidade. Sim. Se nós estudarmos a teologia, nós vamos ver que tem muitos detalhes. Nossa, irmãos, você vê muita coisa. E uma coisa muito interessante é isso. Lembra de José, no Egito? Os irmãos deles realizaram mal contra ele. E Deus, em sua sabedoria, o transforma em bem, para conservar muitos vivos ali. Então,
é isso que é interessante, né? Você vê o mal acontecendo sobre nós, mas nós temos o consolo da palavra que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que foram chamados segundo o seu propósito. Então, Deus, ele permite o mal, mas nós podemos ter a segurança de que Deus sabe todas as coisas. Nada foge do seu controle. Talvez nós não vejamos o bem que ele está produzindo em nossa vida, ok? Mas se algo de ruim acontecer conosco, irmãos, nós merecemos. Infelizmente, nós merecemos. Não há nenhum justo, nenhum sequer. Então, se um dia o meu carro quebrar na rua e eu não tiver condição para arrumar meu carro, eu devo lembrar, eu merecia. Mas obrigado, Senhor, porque o Senhor ainda me ama e de alguma forma o Senhor usará isso para a tua glória. Ok? Então, irmão Reginaldo? Ok. Ok. Então, agora, explique isso para o mundo. Loucura. Loucura. Mas para nós que temos o Espírito Santo, isso nos traz paz. Ok? Irmãos, tem toda a liçãozinha, eu gostaria que os irmãos pudessem estudar isso em suas casas, tá bom? A nossa lição, a lição 4, tá bom? Aí pudessem estudar em suas casas, e aí, se Deus permitir, nós vamos dar continuidade, tá bom? Não sei se nós vamos já para a lição 5, já direto, mas vai explicar aí o que é pecado, tá bom? Na lição 4, o conceito de pecado no mundo atual, tá bom? Talvez um pouquinho aí nós tratamos aí no nosso decorrer, ok? Uma coisa ou outra aí passou batido. Mas estudem em casa, tá bom? É gostoso estudar teologia e qualquer dúvida estou à disposição dos irmãos. Pai Celestial, obrigado por essa aula. Te agradecemos por cada irmão e irmã. Abençoe nosso povo, em nome de Jesus. Amém.